Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Henrique Ferganho, sou psicólogo registrado no Conselho Federal de Psicologia de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouco de depressão e seus sintomas. Bom, hoje também estou aqui com a camiseta do Psicoterapia Até Você. O link do site estará também na descrição, ok? Bom, tudo que eu for falar aqui em relação aos sintomas depressivos, eu tenho como base, tá, e como fundamento o manual ao qual nós utilizamos, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, ou DSM-5. Tá, esse manual, junto do CID-10, são manuais que nós utilizamos para caracterizar, então, um transtorno ou uma doença que consta, então, no CID-10. Ok? Bom, há bastante semelhanças entre o transtorno depressivo e diversos outros transtornos do manual, podendo incluir, então, sintomas ansiosos, melancólico, e sendo caracterizado, então, a depressão entre leve, moderada e grave. Tá? São três padrõezinhos aí que existem no manual todo para caracterizar, então, o nível de tal transtorno. Ok? Bom, sendo um dos modos para se caracterizar a depressão também uma variação e recorrência. Ou seja, o modo a qual acontece esse transtorno e o tempo a qual ele dura. Tá? Então são padrõezinhos que são utilizados também para diagnosticar a depressão. Bom, sendo também característica de diversos outros transtornos, também citados no manual, a depressão, então, pode ser também um transtorno, né, específico, transtorno depressivo, ou um sintoma de outro transtorno, ou de outros transtornos, e cabe, então, ao profissional, psicólogo ou psiquiatra, entender corretamente tais características, ok? Então, quando eu sentir, por exemplo, que eu tenho sintomas depressivos, esses sintomas não de fato caracterizam a depressão. Podem caracterizar sim outros transtornos também, diversos aliás, que se encontram no manual. Bom, algumas características do transtorno depressivo, tá? Humor triste, sentir aquele vazio dentro de si, humor irritável também, melancolia, tristeza, luto. Então esse luto ele difere. Então vou explicar os dois pontos do luto ao qual traz o manual, por exemplo. Há o luto tradicional, né, vamos dizer assim, que é quando um parente morre. O depressivo pensar de uma maneira, a pessoa comum então de outra. Vou trazer os dois pontos. Quando alguém morre, por exemplo, algum parente próximo, nós tendemos então a pensar que coisa triste que ele morreu, poderia ter passado mais tempo com ele ou algo do tipo. O depressivo, nesse sintoma, nesse quesito do luto, por exemplo, ele pensa um pouco diferente. Os pensamentos que vêm à mente são do tipo que eu poderia ter morrido ou que eu também prefiro morrer. Então são pensamentos diferentes que trazem então essa diferenciação também. Além disso, tem também um sofrimento muito grande que a pessoa sente dentro de si, e sendo a perda de interesse ou de prazer também uma de suas características. Então, eu gostava muito de fazer tais coisas e agora já não gosto mais, ou até mesmo de prazer sexual com o cônjuge, por exemplo, também pode acontecer. Perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta ou redução, ou aumento do apetite. Também são características que podem constar, então, no transtorno depressivo. Insônia ou hipersônia, que é um sono excessivo, tá? Então, a insônia é eu não conseguir dormir, eu não tenho como dormir, eu tenho dificuldades em dormir. E a hipersônia, então, é eu me sentir durante a maior parte do dia sonolento, como se eu estivesse dopado. Além desses quesitos, há também, então, inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer. Então aí trazido então dois pontos. Aquele medo de morrer, do tipo, o que seria da minha família se eu morresse, o que seria dos meus filhos se eu morresse. Esse seria então o medo de morrer. Mas também há pensamentos recorrentes de morte. Então, durante boa parte do dia, por exemplo, eu penso sobre a morte, como que seria eu morrer, ou como eu poderia fazer para morrer, coisas desse gênero. Ideação suicida também é uma das características, porém a ideação suicida não é de fato o suicídio, é apenas a ideação. Então, de acordo com esses pensamentos de morte, podem ser trazidos maneiras, né, dentro do meu pensar, de como eu poderia me matar, por exemplo.
mas não de fato ocorre a tentativa. A tentativa é enquadrada então em outro transtorno, por exemplo, tá? Mas esses pensamentos recorrentes do como eu poderia me matar também faz parte também dos sintomas depressivos. Problemas para dormir, então, como dito, dentre outras características que também podem ser levantadas para classificar qualquer dos transtornos depressivos. Então, há uma lista imensa de características que podem ser utilizadas, então, para caracterizar o sintoma depressivo ou alguns dos sintomas dos transtornos depressivos, que há uma variedade ali dentro do padrão depressivo, ok? Quem pode ter depressão? Crianças, adolescentes, adultos, tanto homens como mulheres. Não há, obviamente, um foco específico, vamos dizer assim, do transtorno depressivo, tá? Ele pode acabar acontecendo em qualquer dos casos, sendo homem, mulher, criança, adolescente, adulto. Obviamente que há algumas variantes entre criança, adolescente e adulto, que pode caracterizar um tipo de transtorno depressivo um pouco diferente, porém, ainda dentro do padrão depressivo, ainda dentro do padrão transtorno depressivo. Bom, a busca por profissional. Por conta disso tudo, que é importante, então, a ação junto aos dois profissionais, psicólogo e psiquiatra, tá? Pois, dependendo do caso, é possível efetuar a terapia adequada para a melhoria do quadro e ou ação medicamentosa. Então, dependendo do caso, somente a terapia adequada pode trazer um benefício para o paciente, né, a pessoa em si, que tem o transtorno depressivo, que já foi caracterizado então com tal transtorno. Porém, há casos que é necessário sim a ação medicamentosa junto da terapia, ok? Somente a ação medicamentosa não vai auxiliar. Então é necessário ou os dois, ou apenas a terapia, dependendo do caso. É possível então ter uma vida mais normal, levar uma vida mais normal, ok? Entendam que, mesmo com ação medicamentosa, então, ainda se faz necessária o uso da terapia junto ao psicólogo, para que se possa encontrar maneiras de aprender a lidar com esse transtorno, ok? Bom, é importante também entender fatores, sendo então as causas e o como lidar com elas de muita importância. O tratamento pode ser facilitado então com antidepressivos, tá? Necessário também, por parte do profissional, um cuidadoso exame científico das evidências trazidas, então, pelo paciente ou pelo cliente, dependendo da abordagem como trata, para a caracterização, então, de um quadro depressivo e quais são seus níveis. Então, não basta trazer alguns sintomas, ou não basta algumas medos de palavras para trazer ao profissional, por exemplo, ao psicólogo ou psiquiatra, e entender que com isso ele consiga caracterizar o transtorno, ok? É necessário então um aprofundamento de algumas questões. É importante ser muito sincero nesse momento, para que de fato possa sim então caracterizar de fato a depressão. Se houver, por exemplo, alguma omissão de alguma informação, isso pode não caracterizar a depressão por conta de um fator como esse, e acabar então atrasando essas melhorias do paciente, por exemplo. Tá? Então, para ser de fato diagnosticado, diagnosticar qualquer um, ser diagnosticado então em qualquer um dos transtornos, né, depressivos, deve-se então encaixar em certa quantia de sintomas, considerando então a frequência e a duração desses sintomas. Tá? Então, como eu falei, não basta ter alguns sintomas, é necessário ter uma quantia exata de sintomas para de fato se encaixar no transtorno depressivo. Se, por exemplo, seria necessário, vamos supor, 5 sintomas para ser caracterizado então depressivo. Se no caso a pessoa tem 3 ou 4, ela pode então entrar em algum outro transtorno, tá? Ou ter uma hipótese diagnóstica depressiva e ser estudado então diante das terapias o que pode ter ocorrido esses sintomas e perceber então durante a terapia se isso pode ou não ser evoluído para um quadro depressivo. Até então ela não está sendo caracterizada de fato como um depressivo, ok? Bom, lembrando então que esses podem ser sintomas de transtorno depressivo. Por isso, tem de se passar a um psicólogo para que ele possa considerar as informações e estudar cada caso. Não se autocaracterize com nenhum transtorno, ok? Isso pode fazer um mal muito grande também. Mas lembrar que existem situações, obviamente, em nossas vidas que podem sim nos levar a ter muitos desses sintomas semelhantes, por exemplo, como tristeza, melancolia. Porém, nesses casos, são considerados sentimentos normais,
dentro da situação que ocorreu, baseados em determinadas situações. Por isso, deve ser para o psicólogo para realmente identificar tais situações. Então, por exemplo, morre alguém muito querido da minha família, ou aconteceu algo muito grave, em que de fato eu comecei a ficar muito triste, não consigo, por exemplo, aconteceu algo muito grave no meu trabalho, e eu não consigo mais levantar da cama para ir trabalhar. Obviamente que pode ser que isso não seja algum sintoma depressivo, mas seja por conta de uma causa, de algo que aconteceu e nos pôs em um estado depressivo, em uma situação de tristeza, de profunda melancolia ou algo do gênero. Por isso é importante nesse momento ir até um psicólogo e partilhar essas informações a ele, para que de fato então ele possa entender essas situações e caracterizar então um transtorno depressivo ou não. Tá? O que também pode causar então a depressão. A depressão também pode aparecer ou ter relações com os de álcool e drogas, tá? Então, portanto, se você fez ou faz uso de alguma substância, traga ao seu psicólogo para que ele possa então também utilizar isso como uma informação para poder caracterizar ou não. Por exemplo, o uso de drogas ou álcool, há outras variações dentro do próprio manual, tá? Que trazem então variações diferentes e sintomas diferentes dentro do quadro depressivo, ok? Ou pode ser alguma ação, algum sintoma depressivo causado então pelo uso dessa substância, ok? Entender da onde surgiram essas informações, da onde surgiu esse transtorno, para que de fato seja trazido então um estudo em cima dessas informações e possa trazer uma solução mais rápida à pessoa. Bom, o transtorno depressivo também pode ser crônico, ok? Então nesse caso também se faz uso do terapeuta, psicólogo, para poder então entender a lidar e aprender a lidar com certas informações e com isso também aprender a ensinar essas informações, aprender a ensinar a como lidar com tais sintomas, para que, por exemplo, os filhos ou enfim, alguém próximo possa também aprender consigo o que ou como lidar com esse transtorno e ter uma vida mais natural, uma vida mais normal, por que não? Entende? Bom, um grande número também de substâncias de abuso, alguns medicamentos, diversas condições médicas podem também estar associadas a fenômenos semelhantes à depressão, ok? Então, semelhantes, não de fato sendo a depressão, ok? Bom, alguns outros transtornos podem levar também a transtornos depressivos. Então, pode ser que a pessoa não tenha um transtorno depressivo, tenha um outro transtorno ainda não diagnosticado, e esse transtorno então levou a pessoa ao transtorno depressivo. Tá? Por isso é importante a clareza ali no momento de trazer as informações ao psicólogo, para que ele possa então saber se de fato é uma depressão, se a depressão é causada por drogas, por álcool, se há algum outro transtorno que está fazendo a pessoa se enquadrar nesse momento em um estado depressivo, para que de fato não saiba o foco ideal para poder estar se estudando esse transtorno das pessoas em específico e poder então se aplicar uma técnica específica, ali, um modo específico, para que ela possa então aprender a lidar com as situações e saber o porquê lá atrás começou tudo isso também. Isso é muito importante para aprender também. Bom, em alguns casos pode ser ligado a depressão também a suicídio. Tá? Lembrando lá no começo que eu falei sobre a idealização suicida, tá? É somente a ideia, porém em alguns casos há essa ligação também ao suicídio. Então traz aí uma importância em se passar ao psicólogo ao sentir esses sintomas, ok? Para evitar também essas situações, mesmo que menores que acontecem, né? Mas para prevenir também, a prevenção sempre foi o melhor remédio. Bom, vou trazer alguns agradecimentos agora. A lista de alguns sintomas, só lembrando, estarão na descrição do vídeo. E ao se sentirem assim, procure um psicólogo para que ele possa então fazer uma avaliação do quadro e poder afirmar do que se trata de fato, ok? Pelos canais, sempre procure pelos canais gratuitos também da sua cidade, convênios, parceiros, psicólogos particulares presenciais ou psicólogos particulares à distância. O site de psicoterapia também traz esse canal lá no site. E quem puder, se inscrever no canal, deixar um comentário aí, dizer se gostou ou não gostou dos vídeos. E até o próximo.